que é odontologista e especialista em harmonização, vai nos explicar quais são as principais indicações para esse tipo de procedimento. Nem todo mundo precisa fazer, acaba fazendo e aí vira aquele... Não sei se eu posso falar essa palavra, a demonização facial. Bom dia, querido. Bom Prazer, dia. seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos os telespectadores. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto e que estudo tanto. E olha, é um tema bastante comentado. É imprescindível, né? A gente sempre barra, a gente tá ali na timeline, sempre barra com um antes e depois. E Sim. aí gera aquela confusão na internet. Será que a harmonização facial é um procedimento que realmente deve ter esse sucesso todo? E aí eu queria muito conversar com você sobre esse assunto para desmistificar isso. Quem é que pode, quem é que não pode? Então, a harmonização orofacial ela já surgiu como especialidade odontológica através de uma resolução 198 de 2019 do Conselho Federal de Odontologia e abrange um conjunto de procedimentos estéticos, não apenas um procedimento específico, mas hoje em dia nós precisamos trabalhar muito a mentalidade da população em relação ao gerenciamento do envelhecimento. Antigamente, até um tempo atrás, muitas pessoas, principalmente as mulheres, que é o público que mais nos procuram, faziam questão de evidenciar que tinham realizado determinados procedimentos, porque a harmonização orofacial vai envolver vários procedimentos, desde a aplicação da toxina botulínica, algum preenchedor, aí preenchimento nós temos de diversas regiões, como mais procurado muitas vezes o preenchimento labial, preenchimento de queixo, os bioestimuladores, peelings, enfim, nós temos uma gama de procedimentos que as pessoas podem estar realizando em determinados consultórios. Tá? Mas aí cabe à população, cabe uma avaliação individual de cada paciente de como gerenciar melhor o seu envelhecimento. Então a gente precisa ter uma análise individual para poder gerenciar melhor o seu envelhecimento e muitas vezes evitar uma demonização facial, que é o que a gente acaba vendo muitas vezes na internet. E muitas vezes a gente também observando famosos removendo determinados procedimentos, como principalmente os preenchedores. Um preenchimento labial que ficou exacerbado e às vezes nos procura já para remover, para melhorar, para deixar o aspecto mais natural. Mas procurando um dentista especialista em harmonização orofacial, o importante é a gente buscar aspectos mais naturais dentro para a gente ter uma estética mesmo facial. Até porque a intenção é valorizar os traços que você já tem e não criar um novo rosto. Assim penso eu, né, Com doutor? certeza. E assim, a tendência hoje da harmonização facial é essa parte de gerenciar o envelhecimento. Eu não quero que você chegue aos seus 50, 60 anos com uma cara de uma pessoa de 20, de 30 anos. Eu quero que você envelheça já realmente mantendo aqueles traços, mas que a gente tenha uma boa qualidade da pele. Muitas vezes a gente acaba trabalhando mais com os bioestimuladores de colágeno, que a gente consegue gerenciar melhor o seu envelhecimento para você envelhecer realmente com aquela sua estética facial, mantendo seus traços mais naturais. Perfeito. É importante você falar isso porque eu acredito muito que você, com a sua experiência, com seus atendimentos, você com certeza já parou em uma situação de algum paciente e falou assim: doutor, mas eu quero ter essa boca, mesmo que não me valorize, eu quero ter esse queixo, eu quero ter essa cara quadrada que está todo mundo usando. Eu quero ter. Aí como que você, como profissional, você lida com essas situações? Aí nessa hora, é a hora que a gente pega, vai fazer uma foto do paciente, a gente vai mostrar, conversar com o paciente, dizer, o que vai melhorar a sua aparência, o que vai lhe deixar com o rosto mais estético é determinado procedimento. Será se realmente não é só apenas a aplicação da toxina botulínica para a gente modular os músculos, para evitar com que aquelas rugas fiquem marcadas ao longo prazo. É um preenchimento de um malar, é um preenchimento de um mento. Não necessariamente você precisa ter esse seu lábio preenchido, porque na estética facial eu já estou aqui provando que o seu lábio ele tem uma proporção adequada para o seu rosto. Então é muito uma conversa, o diálogo mesmo com o paciente, aquela anamnese bem detalhada de mostrar realmente o que é que vai valorizar para você. Porque é importante ter essa anamnese, né, que é uma pequena entrevista, né, de uma forma mais técnica. Mas é importante sim o profissional ter essa conversa com o paciente, porque muitas das vezes é algo emocional. Por exemplo,
com o avanço da internet, com os influenciadores, todo mundo fazendo o mesmo procedimento, acaba que o seguidor, o internauta, deseja muito aquilo. Ai, vai ser legal se eu fizer em mim. Aí acaba achando defeito onde não tem. Ai, fulaninha fez um preenchimento de olheiras. Às vezes a pessoa nem precisa, mas acaba e fala assim, não, mas se ficou bem nela, vai ficar bem em mim. E eu acredito que não é bem assim. Não. E aí por isso que é importante você ter essa entrevista, essa anamnese, para avaliar o que serve para cada paciente. Exatamente, é por isso que a gente precisa ter esta consulta inicial para a gente avaliar realmente qual a necessidade do paciente. Então, tal que hoje a gente precisa trabalhar não naquela parte de doutor, o que é que você me indica? Não, é muitas vezes em cima da sua queixa. O que é que lhe incomoda? Não adianta eu dizer para você que você precisa preencher os seus lábios se você acha que os seus lábios são lindos. Da mesma forma das olheiras, por exemplo, eu vejo se você realmente tem a necessidade de preenchimento de olheira e sendo que você não acha a sua olheira profunda. Então, assim, é muito o diálogo entre o profissional e em cima, principalmente, da queixa do paciente. Mas também cabe a gente a direcionar para a gente gerenciar o seu envelhecimento da forma mais adequada, sempre priorizando pelos procedimentos que a gente vai conseguir ter uma estética mais natural possível. Perfeito. A gente já ainda pegando o gancho sobre essa questão da influência, a gente vê também meninas e meninos assim sempre adquirindo mais informações sobre determinados procedimentos e tendo vontade de forma precoce. Qual a idade mínima que a pessoa precisa ter para conseguir fazer uma harmonização facial de uma maneira tranquila e saudável? Não, o ideal é que a gente tenha, a pessoa seja pelo menos de maior. Acima dos 18 anos, a gente já pode estar realizando alguns procedimentos, alguns menos invasivos, outros determinados da indicação de cada paciente. Mas é sempre avaliando a indicação de cada paciente. Hoje em dia a gente fala muito também do botox preventivo, que é principalmente para aquelas rugas de quando a gente faz a contração de determinados músculos, que forma aquela ruguinha, aquele pé de galinha, aquela rugazinha da testa, que aí a gente vai gerenciando o envelhecimento. Por quê? Porque aquela ruga, se você for contraindo aquele músculo a longo prazo, quando você chegar mais numa idade mais avançada, aquela ruga ela já vai estar totalmente marcada. Aí acaba que o tratamento é mais difícil para a gente conseguir um resultado mais natural. Perfeito. E eu gostaria também de destacar um pouco sobre o pós. O que a pessoa deve fazer antes e depois do procedimento? Existem alguns cuidados especiais? Em relação ao pós, sempre vai ser em relação a determinados procedimentos. Nós vamos ter pós-operatórios mais tranquilos em relação após a aplicação da toxina botulínica ou de preenchedores, ou até mesmo em relação a bioestimulador. Cada um vai ter seu determinado pós-procedimento, que aí o cirurgião dentista vai indicar o que é que você deve e o que é que você não deve fazer para aquele determinado procedimento. E doutor, estava até pensando em não tocar nesse assunto, mas é impossível. Recentemente a gente viu uma artista muito relevante no país, que é a Anitta. Ela trocou de rosto, né? Sim. E aí eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre essa atitude que ela teve, se foi algo, assim, uma atitude totalmente inesperada e desnecessária, talvez? Desnecessária ao ponto que muitas vezes a gente precisa avaliar o que é que incomodava. Será que naquela época em que ela fez determinado procedimento, ela queria aquilo? Se ela estava bem mentalmente, ótimo. Agora, né? Se ela realmente precisou fazer outros procedimentos para que ela se sentiu bem atualmente, ótimo também. A gente nunca avaliou em relação à saúde mental. Muitas vezes os pacientes procuram para melhorar a autoestima, para melhorar a sua saúde mental, muitas vezes porque se veem de forma mais bela com aquele determinado rosto, entendeu? E o belo é muito relativo. Ela pode se achar bela da forma como ela está, você pode se achar bela da forma como você está. Então, assim, é muito individual, assim, a gente julgar o outro em relação a determinados procedimentos. O importante é ela estar bem lá com os procedimentos já que ela realizou. E para finalizar, eu gostaria muito que você deixasse suas considerações finais e destacando bem sobre essa tal padronização. Porque quando a gente fala de harmonização facial, a gente sempre pensa assim, eu que não quero ficar com o rosto parecido com o de todo mundo. E assim, eu gostaria muito que você destacasse isso, aproveitando o momento, você é especialista no assunto, para falar um pouco sobre isso. Por que as pessoas estão ficando com o mesmo rosto?
Será se até onde isso é saudável, até onde isso é legal, principalmente de forma emocional? Eu acho que o principal ponto é procurar um profissional capacitado para atender ele e satisfazer em relação às suas queixas e trabalhar em cima da sua necessidade e não em cima de a gente entregar rostos prontos e perfeitamente simétricos, até porque a gente precisa avaliar individualmente cada paciente. E a harmonização orofacial está saindo também muito mais dessa parte estética. Hoje em dia nós podemos tratar pacientes com paralisia facial, pacientes com desordens temporomandibulares, principalmente musculares, pacientes com cialorreia, que é aquela perda não intencional de saliva. Então nós também temos na harmonização orofacial a parte funcional e não apenas estética. Então sempre que tiver alguma queixa ou estética ou funcional, procurar o profissional mais capacitado para poder lhe atender. Com certeza, e é importante você falar isso porque às vezes não é nem só por estética, Não. Às vezes é algo mesmo que está afetando a saúde da pessoa, não só a saúde física, mas também mental. Gostaria que você finalizasse com suas redes sociais, porque se tem alguém que pode ser procurado para fazer harmonização facial, essa pessoa é você. Podem me encontrar na rede social, tanto do curso que eu coordeno, como é Odontologia Uninasal Teresina, como o meu perfil pessoal também, Guilherme Bandeira Hoff. E será um prazer ter todos vocês me seguindo. E muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, meu amor, viu? Foi um Muito prazer obrigado. te receber.